Numa tarde agitada e repleta de poeira em Jerusalém, durante a celebração dos tabernáculos, desdobrou-se uma cena fascinante aos olhos de observadores atentos. Entre os sussurros da multidão e os olhares preocupados dos líderes religiosos, uma mulher foi levada ao centro da praça, com sua desonra exposta para todos verem. Acusada de adultério, ela enfrentava uma punição que, segundo a lei de Moisés, poderia levar à morte. Os fariseus e escribas, vestidos de maneira impecável e com expressões severas, a colocaram diante de Jesus, esperando que ele emitisse uma condenação que corroborasse sua rígida interpretação da lei. Contudo, Jesus, em vez de responder prontamente, surpreendeu a todos ao se inclinar e começar a escrever na terra, desviando momentaneamente o foco do dilema apresentado. Esse gesto não apenas capturou a atenção de todos, mas também estabeleceu as bases para um dos episódios mais memoráveis e significativos dos ensinamentos e vida de Jesus: a história da mulher adúltera e o ato de Jesus escrever na terra, que viria a se tornar um símbolo perdurável de perdão, misericórdia e compreensão divina frente à justiça humana implacável. Se você se interessa por esse conteúdo, convido você a se inscrever no canal e a ativar as notificações clicando no sininho. Dessa forma, o YouTube irá recomendar mais vídeos como este. Sem mais demoras, vamos ao conteúdo. Antes de nos aprofundarmos na história da mulher adúltera e na impactante ação de Jesus de escrever na terra, é essencial compreender o contexto histórico e religioso no qual esse evento ocorreu. Estamos em Jerusalém no primeiro século, uma cidade vibrante e rica culturalmente, mas também um caldeirão de tensões políticas e religiosas. O povo judeu vivia sob a ocupação do Império Romano, uma presença que alimentava sentimentos de resistência e o desejo por um libertador messiânico. Nesse contexto, a lei religiosa judaica tinha um papel central na vida diária, estabelecendo normas de conduta, rituais e práticas sociais. Os fariseus e escribas, autoproclamados guardiões da lei, ocupavam uma posição proeminente na sociedade judaica. Eram os intérpretes e executores da lei de Moisés, responsáveis por manter a pureza e a ortodoxia religiosa. No entanto, sua interpretação da lei frequentemente se tornava rígida e legalista, mais focada na obediência externa do que no entendimento do espírito da lei. Dentro desse contexto, encontramos a mulher adúltera sendo trazida à frente de Jesus como parte de um jogo de poder e autoridade religiosa. A celebração dos tabernáculos, ou Sukkot em hebraico, era uma das festividades mais significativas no calendário religioso judaico. O tabernáculo, uma estrutura móvel, servia como um santuário portátil para os israelitas durante sua viagem pelo deserto, após a libertação do Egito, conforme descrito no livro de Êxodo. Era o local central para adoração e encontro com Deus, consistindo principalmente de duas partes: o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo encontravam-se o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro puro. No Santo dos Santos, o espaço mais sagrado, estava a Arca da Aliança, que guardava as tábuas da lei entregues a Moisés no Monte Sinai. O tabernáculo representava a presença de Deus entre seu povo e era o local onde os israelitas ofereciam sacrifícios e buscavam expiação por seus pecados. Durante a festividade dos tabernáculos, que durava 7 dias, os judeus erguiam cabanas temporárias, conhecidas como Sukkot, em lembrança da jornada de seus antepassados pelo deserto após a fuga do Egito. Essas cabanas, construídas com materiais naturais como ramos de árvores, simbolizavam a dependência do povo de Deus durante sua viagem. Durante a festa, os judeus também realizavam rituais de adoração e ofereciam sacrifícios no Templo de Jerusalém. Era um período de celebração e gratidão, onde as famílias se reuniam para festejar a colheita e a provisão divina. Além disso, a festa dos tabernáculos tinha um significado profético, apontando para a futura restauração de Israel e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Neste ambiente festivo, os fariseus e escribas, líderes religiosos da época,
tramaram uma armadilha para Jesus. Conhecendo sua fama de compassivo e seus ensinamentos que desafiavam as interpretações tradicionais da lei, eles trouxeram uma mulher surpreendida em adultério diante dele, reunindo uma multidão como testemunha. Ao fazer isso, esperavam colocar Jesus em uma posição delicada. Se ele concordasse com a lei mosaica, que exigia o apedrejamento da mulher, pareceria insensível. Se se opusesse, poderia ser acusado de desrespeitar as tradições religiosas. Era uma manobra astuta para desacreditar Jesus perante o povo ou, no mínimo, enfraquecer sua autoridade moral e religiosa. A armadilha dos fariseus e escribas não apenas revelava sua sagacidade política, mas também sua falta de compreensão dos verdadeiros ensinamentos de Jesus, que pregava o amor e o perdão. No contexto cultural e social da época, as mulheres enfrentavam numerosos desafios e restrições, sendo muitas vezes vistas como propriedade dos homens, com pouca autonomia sobre suas vidas e decisões. No caso do adultério, as consequências eram particularmente severas para as mulheres, pois a fidelidade matrimonial era vista como crucial para a estabilidade familiar e social. A infidelidade era considerada uma grave violação dessa ordem. As normas culturais e sociais daquele tempo ditavam que as mulheres adúlteras deveriam ser severamente punidas, muitas vezes com castigos públicos como o apedrejamento até a morte. Além disso, as mulheres adúlteras eram frequentemente estigmatizadas e marginalizadas pela sociedade, enfrentando ostracismo e discriminação, mesmo após cumprir qualquer punição. Essa mentalidade dominante da época frequentemente responsabilizava desproporcionalmente as mulheres por transgressões sexuais, enquanto os homens muitas vezes escapavam de consequências sérias por seus atos. Para os escribas e fariseus, a situação representava uma oportunidade não apenas para testar Jesus, mas também para reafirmar sua autoridade moral e religiosa perante o povo. Diante da armadilha montada, Jesus reagiu de uma forma profundamente inusitada. Em vez de entrar imediatamente na discussão sobre o destino da mulher adúltera, Jesus escolheu um gesto simples, mas profundamente significativo. Ele se abaixou e começou a escrever na terra. Este ato intrigante não apenas mostrou sua autoridade e conhecimento das Escrituras, mas também marcou um ponto crucial na narrativa. Enquanto a multidão esperava uma resposta direta, ele optou por uma ação que desviava a atenção do debate imediato, incentivando a reflexão. Ao escrever no chão, Jesus não só interrompeu o confronto que se avizinhava, mas também criou um momento de introspecção e autoavaliação. Seu gesto convidava os acusadores e a multidão a examinarem suas próprias consciências antes de emitir julgamentos apressados. Esta ação única de Jesus destacou sua sabedoria, perspicácia, compaixão e desejo de ensinar de forma transformadora. O que ele escreveu na terra permanece desconhecido, mas o impacto emocional e espiritual desse gesto foi profundo, tornando-se um momento decisivo tanto na narrativa quanto na vida da mulher adúltera. Alguns teólogos sugerem que Jesus poderia estar fazendo referências simbólicas às Escrituras ou à própria lei de Moisés, chamando a atenção para uma interpretação mais profunda e compassiva da lei. Outros especulam que ele poderia estar listando os pecados dos acusadores, confrontando-os com sua própria hipocrisia e impureza. Independente do conteúdo, o gesto em si transmite uma mensagem poderosa de introspecção e reflexão. Além disso, o ato de Jesus demonstra sua autoridade sobre a lei e as Escrituras, mostrando que ele não estava submetido às interpretações legalistas dos fariseus e escribas, mas que ele transcendia e dominava a lei. Diante da provocação de Jesus, o ar ficou carregado de tensão, como se o tempo tivesse parado naquele momento crucial, quando Jesus finalmente se levantou e desafiou os presentes com as palavras: "Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra." Essas palavras cortaram o silêncio como uma espada afiada, penetrando nas consciências dos fariseus e escribas ali reunidos. O peso da hipocrisia e da falta de compaixão pesava sobre eles,
tornando cada pedra que carregavam mais pesada. Um a um, os acusadores começaram a sentir o peso de sua própria culpa, com suas consciências os ferindo mais profundamente do que qualquer pedra lançada poderia fazer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pois nenhum deles ousou reivindicar uma pureza que sabiam ser uma ilusão. Lentamente, como se despertassem de um transe, começaram a se retirar, com seus passos pesados ecoando no chão poeirento. Conforme os acusadores se afastavam, o olhar de Jesus os acompanhava, cheio de compaixão e tristeza pela cegueira espiritual que os havia consumido. Naquele cenário de julgamento e condenação, ele revelou não apenas a verdadeira natureza da lei, mas também a essência de sua mensagem de amor e misericórdia. Sua resposta não apenas expôs a hipocrisia dos líderes religiosos, mas também os confrontou com a realidade de sua própria humanidade, frágil e falha. Naquele instante, Jesus não apenas preservou a vida da mulher adúltera, mas também propiciou uma chance de redenção para todos os presentes, convidando-os à introspecção e ao encontro da verdadeira liberdade que emerge de um coração transformado pela graça divina. Em meio ao silêncio que dominava o ambiente, Jesus aproximou-se da mulher com uma serenidade que parecia irradiar uma aura de paz e compaixão. Seus olhos expressavam uma empatia profunda, uma compreensão que transcendia palavras, sem necessidade de muitos gestos, e com uma voz suave, porém assertiva, Jesus falou à mulher, cujos olhos ainda refletiam o medo e a vergonha de seu passado. Ele disse: "Eu também não te condeno. Vai e não peques mais." Cada palavra sua ressoava como uma melodia de esperança, uma promessa de renovação e restauração. Era como se naquele momento as amarras do passado fossem rompidas e um novo caminho se abrisse diante dela. A declaração de Jesus foi um convite à transformação pessoal profunda. Ele não só absolveu a mulher de sua culpa, mas também a incentivou a seguir um novo rumo, a trilhar um caminho de retidão e redenção. Seus olhos transmitiam um amor incondicional, uma aceitação que transcendia qualquer erro ou falha passada. Era como se naquele momento a mulher sentisse o peso do julgamento e da condenação sendo substituído por libertação e esperança renovadas. A história da mulher adúltera se encaixa perfeitamente no contexto mais amplo do ministério de Jesus e em sua mensagem de redenção, amor e graça. Desde o início de seu ministério, Jesus enfatizou a importância do amor e da misericórdia, desafiando as normas religiosas e culturais de sua época. Ele frequentemente confrontava as autoridades religiosas não para abolir a lei, mas para revelar seu verdadeiro propósito e significado. Esta narrativa nos convida a refletir sobre a natureza da lei divina e sua relação com a justiça e a misericórdia. Enquanto os fariseus e escribas se apegavam rigidamente à letra da lei, buscando justiça através do apedrejamento da mulher adúltera, Jesus os desafiou a olhar mais profundamente, a entender que a verdadeira justiça é permeada pela misericórdia, pelo perdão e pela compaixão, qualidades que refletem a essência do caráter de Deus. A resposta de Jesus: "Eu também não te condeno. Vai e não peques mais", nos convida a contemplar o poder transformador do perdão e da misericórdia em um mundo onde o ódio muitas vezes predomina. Esta mensagem é um lembrete vívido de que o perdão não apenas liberta o ofensor, mas também o ofendido, rompendo o ciclo de ressentimento e vingança e abrindo o caminho para a cura e a reconciliação. A compreensão profunda dessa narrativa bíblica vai além de simplesmente conhecer os eventos que ocorreram. Ela nos leva a uma reflexão sobre os princípios da fé e da conduta moral. A história da mulher adúltera e a ação de Jesus de escrever no chão nos convidam a examinar nossas próprias atitudes em relação ao julgamento, à misericórdia e à compaixão. Ela nos desafia a questionar se estamos aplicando a lei de forma justa e equitativa ou se estamos nos deixando levar pela rigidez e pela hipocrisia. Além disso, essa narrativa nos lembra da importância de olhar para além das aparências e reconhecer a humanidade em cada indivíduo.
Ela nos convida a praticar o perdão e a buscar a reconciliação, em vez de simplesmente condenar e excluir. Portanto, ao explorarmos essa história, não estamos apenas estudando um evento do passado distante. Estamos nos confrontando com questões e dilemas que continuam a ressoar em nossas vidas hoje. A compreensão profunda desse relato bíblico pode nos guiar na busca por uma fé mais autêntica e uma vida mais compassiva. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irão aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.